nesse momento que o país está vivendo, não dá para a gente ficar feliz com essa farsa, né? Esse show trial, né? Como se dizia, julgamento espetáculo, né? Que era o Stalin gostava muito de fazer isso na União Soviética dos anos 30, né? Fidel Castro também fez isso quando chegou ao poder, né? É uma execução judicial disfarçada de julgamento, execução no sentido de execução por um pelotão de fuzilamento, né? E eu fico, mas me dá um certo alento ver o meu colega de corpo docente, né, de faculdade, né, professor Luiz Fux, meu colega de departamento, inclusive, né, nós somos ambos do Departamento de Direito Processual, tá? Sem dúvida alguma um jurista brilhante, né? Foi meu professor, inclusive, antes de ser meu colega. Eu estudei na UERJ, né, e hoje dou aula na UERJ. E ele, ainda muito jovem, foi meu professor também na área do direito processual, né? E ele reconhece o que a Constituição prevê: ninguém será punido sem o devido processo legal. Então, mesmo que a gente não queira entrar no mérito desse julgamento, o mérito é um teatro, é uma farsa, é um circo, porque o mérito pressupõe que houve uma tentativa de golpe praticada por donas de casa, idosos, aposentados, né, que foram num domingo para a Praça dos Três Poderes derrubar o governo e esqueceram de levar uma arma de fogo que fosse, né? Então, eles foram derrubar um governo que tem um exército, obviamente, armado, tem uma marinha armada, tem uma força aérea armada, tem uma polícia federal armada, tem uma polícia rodoviária federal armada, mas eles foram derrubar esse governo levando bandeira do Brasil, Bíblia, né? E parece que tinha algodão doce. Tinha um estilingue. E para completar, tinha um vendedor de algodão doce. É o golpe do algodão doce. Né? Então, no mérito, isso é uma palhaçada. Né? Mas, independente do mérito, né, tem a questão processual. Né? Se o sujeito é um estuprador, um traficante, um latrocida, uma pessoa horrorosa, né, isso não significa que eu possa juntar os meus amigos e dizer: vamos resolver isso assim. A gente vai lá e lincha o sujeito, bate nele até ele morrer. Não! Tá? Ele merece ser punido, mas tem que ser de acordo com o devido processo legal. Então, ainda que tivesse havido uma verdadeira tentativa de golpe, não houve tentativa nenhuma, o Brasil inteiro sabe disso. O Brasil de boa fé, independente da orientação política, sabe que não houve tentativa alguma. Mas ainda que tivesse havido, essas pessoas tinham que ser processadas de acordo com o devido processo legal. Nós estamos diante de um processo que nasce de uma iniciativa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é inerte, ele não pode tomar iniciativa, ele não instaura processo, ele não instaura inquérito. E, nesse caso, o processo nasce de um inquérito instaurado pelo próprio juiz. O inquérito, às vezes o leigo não sabe disso, confunde inquérito com processo. Inquérito é uma investigação que antecede o processo. Inquérito é uma investigação que a polícia, nunca um juiz, a polícia instaura para apurar o que aconteceu ali, porque o policial encontrou um cadáver ali com marca de tiro. Então, vamos instaurar uma investigação, inquérito é uma investigação, tá? Para apurar o que foi isso. Foi suicídio? Foi homicídio? Foi latrocínio, que é roubo com morte? O que aconteceu aqui? Então, apurar qual foi o fato, né? Qual foi o crime e, obviamente, apurar, ou tentar apurar, quem o teria praticado. Quando a polícia, então, conclui uma investigação, que é comandada pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, ela entrega essas provas para o promotor. E aí o promotor faz uma acusação formal diante de um juiz e usa essas provas que a polícia colheu na investigação para convencer o juiz. Quando o juiz, como aconteceu nesse caso, exerce a função de polícia, ele faz a investigação do crime antes do processo, tá? Ele comanda o inquérito. Comandar inquérito, repito, não é função do Poder Judiciário, é função da polícia.
Quando um juiz comanda um inquérito, a finalidade do inquérito é uma só, não tem outra. É fornecer as provas para a promotoria acusar, para a promotoria dar início ao processo, para a promotoria fazer uma acusação formal, que no Brasil a gente chama de denúncia. Tá? Então, vejam que situação completamente sem sentido. Um juiz colhe todas as provas que, segundo ele, incriminam uma pessoa, sem que haja processo. Há apenas uma investigação instaurada por esse próprio juiz. No final dessa investigação, ele colhe todas essas provas que incriminam o indivíduo, na visão dele, juiz, entrega essas provas para o promotor e diz: agora o senhor pode pegar essas provas e acusar o sujeito. Pode levar o sujeito a julgamento. Ah, que bom! E quem é que vai julgá-lo, doutor juiz? Aí o juiz responde: eu mesmo. Bora! Ele vai julgar com base em provas que ele já colheu, já reuniu, antes mesmo do processo existir. É evidente que ele já formou a opinião dele. É por isso que o juiz não pode atuar em inquérito, não pode instaurar inquérito, não pode comandar inquérito. Porque se esse sujeito passou 30 dias investigando alguém, 30 dias é o prazo que a lei estabelece para a conclusão de inquérito. Nesse caso dos inquéritos do senhor Moraes, o prazo foi um pouquinho ultrapassado, né? De 30 dias passou para 6 anos. Mas não é nada assim muito que mereça muito Pouca destaque. coisa, né? Foi ligeiramente ultrapassado. Em vez de 30 dias, 6 anos. Né? Então, o sujeito está há 6 anos investigando um fato. É impossível que ele não tenha formado opinião sobre esse fato. É impossível. Ninguém precisa ser formado em, sei lá, psicologia. Mas você passou 6 anos. Aí começa um processo. Quem é que vai julgar o acusado? Esse juiz, que há 6 anos está colhendo prova para incriminar o acusado. É claro que ele vai condenar. É claro que ele já estabeleceu na mente dele um pré-conceito, um pré-julgamento. Vejam, imaginem que um juiz, antes de ser juiz, eu tenho até um caso desse, um ex-estagiário meu brilhante, passou no concurso para delegado de polícia e atuou durante alguns anos como delegado de polícia, jovem ainda. Ano passado ele me mandou uma mensagem: professor, resolvi fazer concurso para juiz, fui aprovado. Vou tomar posse, convidou para a posse dele como juiz. Muito provavelmente ele vai ser juiz em vara criminal, eu acho, porque ele gosta dessa área, né? É muito provável que caiam nas mãos dele processos que se iniciaram de inquéritos que ele próprio conduziu. Inquéritos do tempo em que ele era delegado, aí viraram processo, aí ele virou juiz. Isso acontece muito. E aí o processo é dele. O que ele tem que fazer? O que a lei determina? Opa, esse aqui não posso. Esse eu atuei na fase de inquérito, eu era delegado. Então, eu já formei minha opinião sobre a causa. Eu não posso ser juiz, porque o juiz tem que formar o seu convencimento no final do processo. Ele não pode entrar no processo já com a cabeça feita, já com a opinião formada. Então, esse processo é, desde o início, absolutamente nulo. Não é só a questão da competência, muito bem destacada hoje pelo ministro Fux. Mas esse processo, não importa o que você pense sobre o mérito. Eu repito, o mérito é uma farsa. Mas, processualmente, esse processo não vale nada. Tá? Ele tem que ser anulado.